dia de recebermos Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Fala, Carla, tudo bem? Tudo Então bem com vamos comer você? só sementes chinesas? O que você acha, Vanin, dessa notícia? Eu acho que é bem natural. Natural não quer dizer que é bom. Mas é bem natural. É o que nós vivemos no carro, no mercado de carros, Faz é, sentido, né, por, Vanin? por muito tempo. Então, quer dizer, vamos pensar na Volks. Os carros são produzidos aqui, são vendidos aqui, mas quando se trata de uma atualização de software, de qualquer coisa assim, modelo novo e geração nova, e não sei das quantas, tudo vem lá de fora. Quer dizer, a inteligência, a criação, tudo é remunerado não aqui, mas fora do país. O chinês está traçando o mesmo caminho, que é bem natural. Agora, ruim, claro, para as concorrentes, já que se daqui a pouco alguns compradores chineses só pedirem variedades X, Y, Z, que são produzidas, por exemplo, pela Syngenta, que hoje é Chen China, então, quer dizer, aí nós vamos ter um problema, não para o produtor, de repente, mas para as concorrentes, claro. No final, sei lá se é bom, vamos ter menos opções para o produtor? Pode acontecer. Vanin, isso é como você falou, é natural, faz sentido vivermos esse momento, não quer dizer que é bom. O que quer dizer na prática? Que a gente pode ter uma mudança na forma de fazer as coisas ou na forma de fazer comércio. Nessa relação, qual ponto te preocupa e o quão perto você acha que a gente está de viver esse momento? Eu diria muito perto, desde que nós tivemos essas aquisições gigantes que nós vimos nos últimos anos, levaram alguns anos para a coisa se consolidar, mas na medida do tempo eu acho que é natural, natural. Acho que o 76% do que nós embarcamos de soja esse ano foi para a China. Então, de repente, você começar a ter algum tipo de exigência por algumas variedades de soja ou limitação de outras, enfim, seria uma coisa natural de acontecer. Para o produtor, talvez não mude nada, mas para as concorrentes, claro que sim. Bom, aí você vai ter um mercado de venda de semente que tem uma margem muito boa e é um mercado bilionário. Aí você vai começar a ter, enfim, para eles não vai ser nada bom. Além de outros insumos que vêm na carona. Enfim, não é uma sacada, mas é realmente natural que isso venha a acontecer. Para o produtor, não sei se vai mudar muita coisa. Bom, a gente vai acompanhar. Naturalmente não é para já, não é para a próxima safra, mas tem que ficar no nosso radar, né, Vanin? Com certeza. Esses assuntos eles vêm e vão. Por exemplo, se falou muito, por que que nós temos que continuar precificando a soja em Chicago? Poderíamos precificar Sim. ela em Dalian? Amigos, isso não é bom, não. Imagina só, você é um produtor de sabão em pó e seu único comprador, seu maior comprador é o Walmart e ele define o seu preço. Não é bom isso. Então, quer dizer, a China, claro, quer ter o controle cada vez maior de toda a cadeia da soja e as coisas vão se encadeando para isso, com certeza. Bom, a gente vai acompanhar. Agora, Vanin, essa é uma semana que começa bastante nervosa com uma série de coisas que estão sendo aguardadas, muito aguardadas. As relações Estados Unidos-União Europeia, as relações Estados Unidos-China vão ser discutidas por delegações de alto escalão lá em Estocolmo e a relação Estados Unidos-Brasil. Como é que toda essa confusão está impactando no mercado de commodities, se é que está impactando nesta segunda-feira, em especial para o mercado de grãos ou para o mercado da soja, como você achar melhor analisar. Tá bom. Bom, o que está claro até agora são 6 acordos, já, vamos dizer assim, assinados e tudo mais. Tem duas coisas bem importantes. Grandes números, o mercado deu de ombros, porque
são muito grandes. Vamos pegar o caso do Japão e da Europa. Investir nos Estados Unidos, um mais o outro, vai lá, arredondando 1,1 tri de dólares. Japão e União Europeia. Bomba! O que tem de tanto assim nos Estados Unidos para se investir? Não sabemos. E também não sabemos que tempo isso vai levar. Um ano, dois, 10, 20. Então, realmente são grandes números, como o Trump gosta, mas na prática parecem muito grandes. E outras são as compras. Enfim, somando um mais o outro, passa de um tri também. E aí, um ano, dois, 10, 20, 30 anos, o que que é? E assim vai. Então, também o mercado desconsidera. Agora, o ponto importante para o agro é que não tem se falado em grãos, tá bom? Com exceção ali do Japão, no caso do arroz. Aí, acabou. Enfim, não tem colocado na mesa de negociação milho, soja e o complexo da soja. Também se espera da China nada de diferente, somente a extensão dos 90 dias, que acaba agora dia 12. Talvez entre o fentanil, excesso de capacidade na China, que é uma verdade verdadeira total. Então, realmente, inclusive, Xi Jinping falou semana passada sobre esse problema, esse desafio de reduzir o excesso de capacidade e a guerra de preços no mercado chinês. Então, é uma preocupação deles também. Bom, é uma grande frustração para os agricultores nos Estados Unidos e tudo mais, porque grandes acordos, grandes números, mas não se colocou na mesa milho, soja e o óleo o óleo não, mas o farelo do soja. E o trigo também. Aí deu no que deu. O clima tá pitelzinho e assim segue sem muitas novidades. Em relação à China, como falei, não deve trazer grandes novidades. Não, como, minha opinião, como até a China está pagando 51% de tarifas novas, fora aquelas lá do primeiro Trump, que deu uma média de uns 14%. Então, se você pegar um mais o outro, vamos estar chegando aí, passando já de 65% de tarifas, comparando a 2017. Certo. Não trouxe ainda impactos de inflação. Se você pegar lá o PPI, que é a inflação ao produtor, empresas, nos Estados Unidos, caiu, está caindo, tá bom? Então, não há motivos para se preocupar até agora com inflação, impactos inflacionários. Parece que as empresas absorveram esses aumentos e a taxa de câmbio também valorizou o yuan. Quer dizer, tá, enfim, não sei por que o Trump reduziria as tarifas, que daí a China, como a gente tem visto, acompanha o que os Estados Unidos faz, sobe, sobe, baixa, baixa, também não parece que vai baixar sozinha as tarifas, por exemplo, sobre a soja de 10%. Aí, um mais o outro, nada acontece e a equação continua zero para a soja. E aí, Sim. até semana passada, de junho, até semana passada, 8 semanas, no ano passado, a China já tinha comprado 30 barcos nos Estados Unidos para a safra nova. E esse ano, Ling, quem não sabe aí, chinês é zero, tá bom? Zelo de soja total e vai vivendo com o que tem. Brasil embarcou bastante na Argentina, agora a gente tem a redução das retenções. Aí tem esses 2 barquinhos de farelo Na que semana estão aí. passada, na semana passada, o USDA brincou, né, o Vanin? Com a cabeça da Ah, rapaziada. Ah, comprou, China comprou milho. Não. Ainda era época de festa junina. É mentira, é a Coreia. até coloquei lá no meu Twitter, lá falei, duvido, nada a ver. Aí deve ser Coreia do Sul. E E foi isso foi. mesmo, porque Coreia do Sul tinha comprado na madrugada 4 barcos Sim, da, dos Estados Unidos. E aí foi tudo Coreia do Sul. pois é. Ô, Vanin, e sabe uma coisa que me chamou a atenção também nas suas colocações na semana passada? Foi a China comprando farelo da Argentina. Que movimento isso, ou que sinais esse movimento traz para o mercado? Bom, para Chicago não é nada bom.
para a margem de esmagamento do chinês também não é bom. Uhum. Tem um barco já boiando, embarcou dia 21, ele está no meio do caminho, já passou a África, aliás, vai passar, e deve chegar na China aí segunda quinzena de agosto, algo assim. Então, de olho total, esse primeiro barco principalmente, porque o primeiro barco não foi para uma estatal, foi para empresa privada. Se ele executar direitinho, aí abre bem essa porteirona, tá bom? E o segundo barco, que foi reportado semana passada, embarque em setembro, aí ele foi para uma estatal. Pomba, aí a confiança aumenta bastante, porque se a estatal comprou esse farelo da Argentina, ela também assume o risco da execução. Certo. Bom, nos dois casos, o mercado vai ficar de olho na execução, ver se vai ser desembarcado mesmo esse farelo e tudo mais. Dando certo nesses dois experimentos, vamos chamar de experimentos, Aham. e dando certo, abre a porteira, e aí toda vez que o farelo de soja na China subir, Dalian mais os bases internos, e o farelo de soja FOB Argentina continuar essa barateza total, então você abre a porta para essa arbitragem. E aí pode sair muito mais do que dois barquinhos que nós vimos. Pode sair 10, pode sair, enfim, mensalmente, pode ter um programa. Aí o bicho pega, porque, bom, é bastante soja que o Brasil já manda para lá, o esmagamento está a todo vapor, bastante farelo no spot, e aí você vai somar com, em alguns momentos do ano, farelo da Argentina, claro, se der preço. Enfim, vai deixando os Estados Unidos cada vez mais para depois. Sim. E não é bom para Chicago. Vanin, diante disso, o que, que você está esperando para essa semana aqui no Brasil? A gente tem todas essas peças para montar e entender como isso fica. Mas aqui no Brasil, nós terminamos mais uma semana, que foi a última, com uma força ainda muito significativa nos prêmios. É isso que a gente ainda vai olhar, o tom do nosso farmer selling, tanto para a soja disponível quanto para a soja da safra nova, ainda vai ser pautado nos prêmios? Bom, vamos chegando a uns 74% de farmer selling, mais ou menos. Semana passada não, anterior foi muito boa de vendas, 5 milhões e meio, somando as duas safras. E semana passada não foi mal, mas bem menor, 2 milhões e 500, somando as duas safras também. Naquela semana que foi safra velha, 4 milhões de toneladas, o prêmio não caiu, quer dizer, chinês está absorvendo tudo que o Brasil tem para vender. E realmente não pode cochilar. Se cochilar, o cachimbo cai. E aí vai ficar apertadão em termos de soja. Se bem que o Brasil ainda está embarcando muita soja, agora a Argentina começou a embarcar também. Quando a gente pensa fluxo de soja para a China, está todo vapor. Em 15 dias, devem chegar na China agora 8 milhões de toneladas. E em 30 dias, 13 milhões e pouco. É ainda super alto. Mas, se você projetar isso ali para outubro, novembro, dezembro, janeiro, não vai ter aquele repique que tem sempre com os Estados Unidos, em termos de embarque e recebimento. Daí é só para baixo. Então, vai seguir firme. Não tem outro caminho. Prêmios para a safra velha deram uma estabilizadinha, até porque não tem margem na China para pagar mais. E aqui no Brasil também está capenga. Então, mas assim, é firme, não adianta. Por dois pontos. Primeiro, pelo farmer selling que já está avançado. Segundo, naturalmente, pela qualidade da soja, que vai diminuindo bastante, especialmente norte do Brasil. E aí a gente fala dos programas de exportação, norte, Santos, vai acabando a quantidade de soja padrão exportação, e essa soja que vai ficando, vai aumentando a variado, muito boa para a nossa indústria, mas quando fala exportação, o programa vai limitando bastante. Vai continuar firme. A grande questão é a safra nova. Aí depende de plantio, depende do Enzo, Laninha, Aninho aí, que Laninha Aham. está ganhando força. Farmer selling também, claro. Câmbio, se o câmbio disparar aí com essa nhaca aí que você falou da nossa agenda com os Estados Unidos,
aumenta um pouco a venda, mas, enfim, a grande dúvida é para a safra que vem, como é que vai ser esse comportamento. Bom, Vanin, vamos fazer o seguinte: como o nosso tempo tá ajustadinho, eu quero muito saber como é que vão ficar os negócios para safra 25, 26. Vamos já deixar combinado que na próxima segunda-feira, eu ia falar na próxima safra, segura. Na A próxima próxima, segunda, na próxima segunda a gente fala mais então de farmer selling e estratégias para safra 25, 26. Para a gente finalizar, qual a orientação para o produtor que precisa fazer negócios com a soja disponível nesse momento? Você pode dar uma orientação que vai caber para a maior parte ou para a média dos produtores? Qual seria para essa semana? eu acredito que os preços vão seguir firmes em reais ainda, que podem até melhorar se o câmbio azedar, tá bom? Aqui no Brasil, o mercado estranhamente está precificando que Trump, o que se fala não se escreve, e vai ser tudo belezinha para o Brasil. Nós somos o último da fila, tá bom? Porque o que nós temos para negociar? Eu não sei. O- Então, realmente uma grande dúvida Sim. como que o Brasil vai ser tratado, já que os demais estão buscando negociação. Inclusive, a Casa Branca falou: ah, não, o Brasil se engajou um pouco. Pomba, não engajou nada. Na Pois é. verdade, engajou pelo contrário. Então, realmente, o câmbio pode dar alguma surpresa, mas continua não valendo muito a pena carregar soja, se você considera a valorização dela em reais e todos os custos envolvidos, tá bom? Cair, muito difícil. Agora, grandes valorizações, eu acho que só realmente prêmio não, está subindo, mas é bem devagarinho e Chicago vai perdendo, câmbio vai compensando um tiquinho. Em dólar não tem mexido muito, então realmente alguma surpresa ficaria para o lado do câmbio. E eu acho que pode vir surpresa sim, tá bom? Minha opinião, o Brasil pode se dar muito mal nessa história toda aí. Bom, a gente vai acompanhar. Essa é uma semana importante e uma semana tensa, né, Vanin? Tende a ser uma semana volátil, né? Eu diria que pro lado do câmbio, sem dúvida. Sem Tá, dúvida, é a nhaca pode vir daí. Do lado do sim. clima, continua tudo muito bem, Estados Unidos, show de bola. Só atento ao clima na Europa, tá bom? Que tá torrando, Ucrânia junto, e aí pode ter uma surpresinha, uma quebra maior de milho e uma importação um pouco maior. E aí, claro, Tá. ajuda os Estados Unidos, ajuda o Brasil também. Claro, a gente vai acompanhar. Bom, Vanin, novamente, meu amigo, sempre bom começar a semana com você. Sempre te digo isso às segundas-feiras. E na semana que vem a gente foca bastante, portanto, na soja da safra nova. Obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você, meu amigo. Tchau, abraço a todos. Fui. Um abraço, obrigada. Boa semana. Tchau, tchau.